Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou a Francilene Maciel, sou psicanalista e a gente está aqui na leitura do Diário Estoico. Hoje é dia 5 de dezembro. Se inscreveu no canal já? Já curta esse vídeo para você não esquecer. Deixe seu comentário conforme o vídeo for acontecendo. Se você passar alguma coisa pela sua cabeça, comente. Não deixe de participar dos comentários dos vídeos, porque ajuda bastante aqui a chegar para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o seguinte: os benefícios de ter pensamentos sérios. Mantenha a morte e o exílio diante de teus olhos cada dia, juntamente com tudo o que parece terrível. Ao fazê-lo, nunca terás um pensamento vil nem desejo excessivo. Epicteto. Ventos políticos podem mudar num instante, privando-o das mais básicas liberdades que você dá por certas. Ou, não importa quem você seja ou quão seguramente tenha vivido a sua vida, há alguém lá fora que o roubaria ou o mataria por alguns dólares. Como está escrito na atemporal Epopeia de Gilgamesh, o homem é arrancado como um caniço no caniçal. O rapaz atraente, a moça bonita, demasiado cedo, na flor da idade, a morte os sequestra. A morte não é a única interrupção inesperada que podemos enfrentar. Nossos planos podem ser despedaçados por 1 milhão de coisas. O dia de hoje pode ser um pouquinho mais agradável se você ignorar essas possibilidades. Mas a que preço? Essa semana eu estava lendo um livro. Qual é agora? É porque eu estou lendo mais de um livro ao mesmo tempo. E eu acho que é o livro... Não tenho certeza se é esse, gente, mas eu estava lendo vários livros essa semana e um deles é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E se eu estou certa, a citação é desse livro. Lá diz assim, sobre essa questão da mortalidade, né? Que a vida, ela tem o percentual de 100% de mortalidade. É uma coisa certa, né? E apesar da gente saber disso racionalmente, até empiricamente, né? A gente sabe que a gente vai morrer, a gente fica vivendo como se não fosse. A gente faz planos para daqui 50 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, e a gente não sabe se a gente vai estar vivo nesse período, né? E talvez esses planos longínquos aconteçam justamente para a gente ter esse apaziguamento da angústia de ser finito, né? Então, o nosso cérebro, por algum motivo, ele nos projeta para muito longe, por um tempo que a gente não sabe se vai existir, mas dessa forma a gente percebe menos a morte chegando perto, né? Então, talvez seja uma das explicações aqui. E eu também tive uma oportunidade essa semana, ontem mais precisamente, de assistir uma palestra com o Clóvis de Barros e a Lucilena Galvão, do Alma Talks, e eles falaram sobre o valor e o sentido da vida. E nessa palestra fica assim muito claro o quanto a gente sozinho não se basta, o quanto a nossa felicidade não está só na gente, né? E o quanto a gente estender a mão para o outro muitas vezes está na felicidade de ver como a gente contribui para os outros, como a gente transforma a vida dos outros, como a gente impacta a vida dos outros, como a gente, de alguma forma, em alguma medida, todo mundo pode ser uma bênção na vida dos outros. Basta a gente escolher fazer coisas que sejam positivas, tanto para nós como para os outros, né? E independente de a gente receber milhões de reais de retorno disso, a questão não é o dinheiro, né? Até uma das falas que o Clóvis de Barros tem nessa palestra, ele diz, né, que não é o Audi A4, não é a viagem para Dubai, a felicidade não está nessas coisas. A felicidade, ela é um estado em que você se sente realizado pelo que você está fazendo pelos outros. Não é o que você tem. E, de fato, né, ele cita também que muitos defendem de que o dinheiro é uma fonte de felicidade. E claro que o dinheiro traz conforto, ele traz uma coisa confortável, né? Ele traz uma coisa de segurança, muitas vezes. Mas, no entanto, a felicidade não está no dinheiro em si. A felicidade está em o que você faz com o tempo que você tem para estender a mão para os outros. Isso vai te trazer muito mais felicidade do que se você
tiver muito dinheiro acumulado. Então, veja, falando em pensamentos sérios, né, quando a gente se pega pensando no propósito da vida, pensando em como é que eu sou uma pessoa melhor, como é que eu me torno uma pessoa melhor, né? A professora Lucilena Galvão, ela fala muito sobre isso nessa palestra, e em muitas outras ela fala isso também, eu já vi várias palestras dela, e ela fala isso, né? De que como é que a gente pode se sentir humano se a gente não pensar o que é ser humano? Como é que a gente pode passar pelo mundo sem deixar uma pegada transformadora em benefício do todo, de tudo? Então, assim, muitas vezes o nosso propósito não vai estar em fazer só o que a gente gosta. Vai estar em fazer em algo que seja relevante de fato para outras pessoas. E não precisam ser milhares de pessoas. Você pode fazer coisas relevantes para sua família, para você, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, para o seu trabalho, para a escola que você frequenta. Percebe? Não é? E eu já falei isso outras vezes. A grandiosidade está em você fazer o melhor que você pode, independente de quantas pessoas foram atingidas por isso. E aí, essa palestra assim, foi extremamente tocante assim, e muito profunda. Então, pensar sobre o valor da vida, o propósito da vida, o que a gente está fazendo aqui, no que eu estou dedicando o meu tempo, onde é que está o meu coração? Onde está o meu coração é onde está a minha dedicação, né? Onde eu vou colocar muito foco, onde eu vou colocar trabalho, onde eu vou colocar esforço. Então, assim, eu convido vocês a pensarem nessas coisas sérias, sabe? A se proporem a serem seres humanos que estão aqui para serem seres humanos, sabe? Nós fomos criados seres humanos para cumprirmos nossa medida de criação. E não é à toa que nós somos animais sociais, né? Não é à toa que nós precisamos uns dos outros. Não é à toa que a gente vive em comunidade. Porque o propósito, muitas vezes, do ser humano está em estender a mão para o outro. E talvez a pessoa que nunca faça isso na vida, ela vai passar pela vida sem ter deixado essa pegada de ser humano que a Lucilena citou nessa palestra que eu assisti ontem. E é um convite a pensar profundamente, a pensar seriamente sobre as coisas, a você se transformar em algo que você possa admirar, que você mesmo admira. Então, vou aprofundar um pouquinho mais hoje nesses pensamentos sérios, em pensar no propósito da vida, no valor da vida, o que é a vida, o que a gente pode fazer para estar, de fato, agradecendo, sendo grato pela vida que a gente tem, pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente é. Como é que eu posso me transformar em algo melhor? Isso já é bem profundo e bem sério, né? Vamos dedicar esse pensamento hoje, então. Muito obrigada por estarem aqui. Ótimo dia para vocês e nos vemos de novo amanhã. Tchau, até lá!